Bom dia. Galera, bom dia. Nós vamos começar então a nossa aula fazendo a correção do exercício de semana passada, lembram? Eu ditei algumas questões e vocês fizeram até o número 3, nós corrigimos e agora a gente vai continuar, né, a correção das outras questões. Podemos começar? Vocês já abriram aí o caderno de geografia? Sim, tia. Tá, beleza. Eu vou esperar um segundinho aí para poder pegar, tá bom? Então, nós havíamos feito a correção da questão 1, 2 e da 3. Vamos continuar agora fazendo a correção da 4. Quem pode responder essa questão? Diferenciar o que é um latifúndio e o que é um minifúndio. Bom dia, Rebeca. Eu posso responder, Fabiola. Fala para mim, Ana Bárbara. Eu coloquei latifúndios, são as grandes extensões de terras concentradas nas mãos de poucas pessoas. E minifúndios são pequenos módulos rurais incapazes de fornecer o necessário para o sustento de uma família. Tá certo, é isso mesmo. Tá lá no resumo, né? Era só copiar. Amores, Rafael, vamos parando de brincadeira? Acabaram de entrar na aula, a gente só tem um tempo aqui de aula. Vamos ficar aqui fazendo a correção do exercício, tá? Lembrando que todas as aulas são gravadas e as conversas no chat também ficam gravadas no Drive, tá? Então, é até assim para os pais também terem acesso. Então, vamos, por favor, fazer a correção, tá? De semana passada, que você está falando, a aula de semana passada? Tá lá na plataforma, tá bom? Pois é, tia Lorena, acabei de falar aqui agora, porque como a gente está gravando a aula, inclusive as conversas do chat também ficam gravadas, né? Elas ficam registradas, para que os pais também possam saber o que os filhos estão fazendo online. Então, entrou agora, estamos fazendo a correção, não tem por que ficar de brincadeira no chat, né? Na questão 4, voltando aqui da correção do exercício, a questão 4, nós temos, então, o latifúndio e o minifúndio. O latifúndio, as grandes propriedades que são concentradas nas mãos de poucos. Minifúndios, pequenos módulos rurais que são incapazes de produzir o sustento para as famílias que dependem dele, né? Nós temos, então, os conceitos do latifúndio e minifúndio lá naquele resumo que eu passei para vocês e disponibilizei na plataforma. Questão 5. Cite as principais características da agricultura intensiva. Quem pode me responder? Pedro, você fez? Pedro Lucas? Cadê? Eu posso responder. Oi, tia, não consegui fazer, não. Não conseguiu fazer, não? Não. Infelizmente. Tá, quem mais fez? Quem conseguiu fazer? Eu. Pode falar, Júlia. Apresenta elevado nível de modernização, a utilização de máquinas aplica-se à mão de obra qualificada e etc. Tá certo. Na agricultura intensiva, nós vamos ter uma elevada produtividade, elevados investimentos, nós vamos ter uma intensa mecanização, tá certinho? É isso aí, tá bom? Então, a resposta também está lá no nosso resumo que eu coloquei, disponibilizei para vocês. Podemos continuar a correção? Precisam me sinalizar. Pode. Podemos? Tá bem. Sim, tia. Questão 6. Cite os principais cultivos agrícolas brasileiros. E aí era só olhar aquele quadro da página, deixa eu falar para vocês qual era a página. 356. Nós temos um quadro aí com os principais gêneros agrícolas brasileiros. Era só copiar. Café, cana-de-açúcar e laranja. Laranja, mas também a gente vai ter soja, mandioca também, tá? Estamos fazendo agora a correção, Rafael.
Café, cana-de-açúcar, laranja, mandioca, soja, ok? A resposta ela está no quadro da página 356, naquela tabela. Respondido, Rafael. Sim, é porque eu tinha saído, eu pensei que você já estava na 7. Não, estamos na 6 ainda, tá? Agora sim, vamos para 7. Informe as principais características da agricultura extensiva. Quem fez essa? Eu. Pode responder, Rebeca. Possui baixos investimentos, baixa produtividade e a utilização de mão de obra de trabalhadores. Exatamente. A extensiva é o oposto da intensiva. Baixos investimentos, e aí, por consequência, uma baixa produtividade, pouca ou nenhuma utilização de máquinas, vai utilizar, então, a mão de obra dos trabalhadores, né? É o setor aí agrícola que mais vai empregar os trabalhadores rurais, tá bom? Tá certinho também. E a questão 8 diferencia a pecuária intensiva da pecuária extensiva. Quem pode responder essa questão? Eu posso, tia. Pode falar. Na pecuária intensiva, o gado é criado confinado, com acesso a vacinas e a ração de qualidade, fazendo com que a sua produção seja elevada. E na pecuária extensiva, o gado é criado solto, se alimenta de pastagens com baixos investimentos e produtividade. Exatamente isso. Também estava lá naquele resumo, né? Se vocês copiaram, estava lá, tá? Então, na pecuária intensiva, uma elevada produtividade, porque o pecuarista vai ter grana, né? Vai poder ter investimentos para colocar aí a disponibilização de melhorias na sua produção. Então, o gado vai ficar preso em um lugar, vai ter acesso a uma ração de qualidade, a vacinação, coisa que na pecuária extensiva não vai ter isso. Nós teremos uma baixa produtividade porque o pecuarista, o produtor, ele não vai ter esses elevados investimentos para comprar rações de qualidade, dar vacinas aí para o gado. O gado ele é criado solto, se alimentando de pastagem, né, do mato. Então, a produção automaticamente vai ser menor, mais baixa, tá? Há alguma dúvida em relação a esse assunto que nós vimos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então tá, 7º. Nós vamos continuar esse capítulo, porque ele está falando um pouquinho de maneira generalizada. Nós falamos sobre o território brasileiro, né? Sobre os pontos extremos, algumas coisas importantes. Começamos a falar sobre as atividades econômicas que existem no nosso território. Então, nas semanas anteriores, nós falamos das atividades ligadas ao setor primário, que são a agricultura, a pecuária, as atividades extrativistas que compõem este setor, né? Então, vimos que no Brasil, estes setores, né, estas atividades deste setor são muito importantes para a nossa economia. Mas aqui no Brasil, a gente sabe que não existe somente o setor primário. Nossa riqueza, o PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro, a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil não dependem apenas da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Pelo contrário, dependem também das indústrias, dependem também do comércio e da prestação de serviços. Essas atividades que eu acabei de falar estão ligadas ao setor secundário e ao setor terciário, respectivamente, da economia. E respondem com uma parcela muito significativa da nossa economia, tá bom? Bom, no setor secundário, que nós vamos ter, então, o papel das indústrias, aqui no Brasil, a gente vai ter um parque industrial desenvolvido, diversificado, mas ainda dependentes de tecnologias dos países desenvolvidos, né? Nós somos um país ainda em desenvolvimento, a gente não dispõe de tecnologia de ponta produzida no Brasil
para aplicar a estes setores. A gente precisa importar, a gente depende dessa tecnologia, certo? Mas nós já vamos apresentar algumas melhorias se nós compararmos a realidade de outros países da própria América do Sul, por exemplo, certo? Nós estamos em um patamar diferenciado, um pouquinho melhor. Somos considerados um país em vias de desenvolvimento. Tudo bem que a gente tem um monte de problemas, né, socioeconômicos, problemas, várias mazelas que nós temos na nossa nação, mas existem países que estão em situações muito piores que a nossa, tá? Isso aí é fato, tá? Então, na indústria brasileira, nós vamos ter o desenvolvimento das atividades ligadas aos setores petroquímico, aos setores têxteis, siderúrgicos. Bom dia, Lucas, tudo bem? Aham. Ó, amor, eu já fiz a correção do exercício que vocês estavam fazendo na semana passada, então você vai ter que pegar a correção com alguém. Alguém aí da turma pode tirar foto aí e enviar para o Lucas? Qual o exercício mesmo? Semana passada, sobre a agricultura. Posso deixar amarradinho isso aqui? Quem pode disponibilizar a correção do exercício para enviar para o Lucas? Tia, não seria mais fácil escrever no chat? Não, porque aí vai colocar todas as questões. É mais fácil tirar foto do caderno. Só a resposta. É mais fácil tirar foto do caderno e enviar para ele. Entendeu? Porque essas respostas aqui ele não vai visualizar. Todo mundo vai ter que escrever tudo agora de novo. Aí não dá, vai perder muito tempo. Professora? Oi. Fala, Lucas. Eu acho que tem bastante coisa certa aqui no meu. Tá, mas tem que fazer a correção, só olhando as respostas. Pedro Lucas, você pode fazer esse favor para a tia? Eu posso, só que eu não tenho o telefone dele, não. Minha mãe tem o telefone da mãe dele, aí eu vou pedir para minha mãe disponibilizar o telefone dela. Então, tira foto e pede para sua mãe enviar para a mãe dele, porque aí coloca. Aí, Lucas, tem que fazer a correção do exercício, tá? Do que o Pedro Lucas vai te mandar, tá bom? Tá. Bem, voltando... É rapidinho, tá? Oi? É rapidinho, eu vou falar para minha mãe que vai mandar para... Não, mas depois, pode ficar tranquilo. Então, nós vamos continuar aqui a falar da produção industrial brasileira. Então, nós vamos ter aí uma diversidade de atividades que serão desenvolvidas em regiões específicas do Brasil, certo? As regiões mais industrializadas são a Sudeste e a Sul. Não quer dizer que nas outras regiões não tenham o desenvolvimento. Entretanto, as áreas mais industrializadas são essas duas aqui, tá? Em especial a região Sudeste. E isso não é à toa. A nossa história, ela vem explicar isso. Por que que a região Sudeste é a região mais industrializada do Brasil? Porque é a região onde nós tivemos o desenvolvimento da produção cafeeira. E os cafeicultores, eles que começaram, então, a dar início a esse processo de industrialização quando nós tivemos uma grave crise. A queda da Bolsa de Valores lá em 1929 afetou, então, a produção cafeeira do Brasil. Os Estados Unidos, que eram, na época, o maior comprador do café nacional, eles pararam de importar esse café e nós não tínhamos para quem revender. Então, isso acabou forçando os cafeicultores a buscarem novas fontes de renda. E eles começaram, então, a criarem as indústrias aqui na região Sudeste. E isso perdurou. Tanto é que a região Sudeste hoje ainda é a mais industrializada, tá? Com a maior concentração de indústrias no Brasil. A Sul, hoje também, ela vem crescendo. Carol, página 360. No Brasil, a gente tem aí o desenvolvimento de 3 tipos de indústrias, tá? Primeira delas, indústrias de bens de produção. O que são as indústrias de bens de produção? São aquelas indústrias que vão fornecer matéria-prima que vão ser utilizadas em outras indústrias, tá certo?
vai fornecer aço, ferro para outras indústrias para que elas possam produzir os seus produtos. Nós vamos ter também indústrias de bens de consumo duráveis. São aqueles produtos que serão consumidos pela população, mas que têm uma durabilidade maior. Exemplo, os eletrodomésticos, né? São produtos que têm uma durabilidade um pouco maior, né? E nós vamos ter também aqui no Brasil as indústrias de bens de consumo não duráveis. Roupas, calçados, são coisas que duram pouco tempo. Também teremos essa produção aqui no nosso Brasil, tá bom? Estamos falando, galera, módulo 2. O módulo 1 já acabou. A gente está continuando aqui o capítulo do módulo 2. Tá bom? Alguma dúvida em relação ao nosso processo aqui de industrialização? Lá na página 361, nós vamos ter, então, a continuação da explicação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o setor terciário. O setor terciário que vai englobar as atividades ligadas aos comércios e as prestações de serviços, tá? Este setor terciário, ele é importantíssimo para o nosso país. Por quê? Porque é ele que vai empregar a maior parte da população economicamente ativa do Brasil. O maior número de trabalhadores estarão nestes setores, visto que a agricultura, a gente já estudou, e a gente viu que boa parte da nossa agricultura ela é mecanizada. Então, ela não vai empregar uma grande quantidade de trabalhadores. Vimos também que o nosso parque industrial ele é desenvolvido e, por isso, muitas indústrias terão um elevado grau de mecanização também. Ou seja, vai empregar um número de pessoas, mas não o bastante para absorver a maior demanda da população. Então, a maior parte dos brasileiros, né, que trabalham nestes setores aqui, de comércios e prestação de serviços, ok? Então, ele vai ser extremamente importante para o desenvolvimento da nossa economia. Vamos lá na página 361. Nós temos um gráfico, Brasil, composição da população economicamente ativa por setores da economia. Bom, aí é uma pergunta, eu gostaria de que alguém respondesse aí. Quantas pessoas que vocês conhecem que trabalham no setor terciário? Setor terciário, comércio e prestação de serviços. Alguém conhece? Ninguém conhece? Ninguém que trabalha no comércio? Prestação de serviços. Quando eu falo em prestação de serviços, é o quê? Vocês sabem? Eu não sei, não. São aquelas pessoas que trabalham prestando serviço das pessoas. Por exemplo, a minha profissão. Casa, assim? O professor, ele é um prestador de serviços, né? O dentista é um prestador de serviços Martelinho também. de ouro também? Martelinho de ouro? Hã? Martelinho de ouro, aquelas pessoas que consertam a casa. Martelinho de ouro não, é marido de aluguel, falei errado. Aquela empresa que terceiriza o trabalho. Sim, prestador de serviços. Todas essas pessoas que prestam serviços para a população entram, então, nesse tipo aí de atividade econômica, tá certo? Mas vamos diferenciar, você está falando aí, José, de um prestador de serviços, mas não confundir com construção civil. A construção civil, ela está englobada no setor secundário, junto lá com as indústrias, tá? Nas construções das casas, daquelas empresas, empreiteiras, não está no setor terciário, não, tá no secundário, tá bom? Agora, olhando aqui nesse gráfico, vocês conhecem alguém aí que trabalha, então, no setor primário? Esse é mais difícil, né? Eu não conheço ninguém. No setor secundário? Alguém que trabalha aí
em obras, que trabalhem em indústrias? Ninguém? Bom, aí eu já conheço. Bom, mas comércio e prestação de serviços, a maioria das pessoas conhecem, porque é o que emprega a maior parte da população, né? Então, nós vimos aí, de uma maneira generalizada, como funcionam os setores da economia aqui no Brasil, né? Vimos que o nosso país ele apresenta aí uma grande diversificação de atividades e que são realizadas. Algumas regiões acabam se tornando aí específicas para um setor, como é a região sudeste e a região sul, com o setor secundário, né, no desenvolvimento industrial, mas existem regiões que despontam outros setores, como o primário na região centro-oeste, como também na região norte, apesar de que na região norte agora, nós temos, agora não, já tem alguns anos, né, a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial que foi alocado nessa região justamente para promover o desenvolvimento dela, para que pudesse fornecer empregos a essa população da região norte, tá certo? Sim, seu pai é prestador de serviços também, José. Entra nesse setor terciário, tá bom? Agora, vamos falar também. Fala, José. Não, só concordei com a senhora, que a senhora falou do setor terciário, eu falei, eu disse assim. Beleza. Nós vamos falar agora também um pouquinho sobre o desenvolvimento dos meios de transportes aqui no Brasil, né? Vocês sabem qual é o meio de transporte mais utilizado? É o hidroviário, o ferroviário, o rodoviário. Fala, Daniel. É o ônibus? É o rodoviário, né? De uma maneira geral, não só ônibus, carro também. É o meio de transporte mais utilizado. Mas nós temos também outros meios de transporte. O hidroviário, o aéreo, o ferroviário também. Mas por que o transporte rodoviário ele ganhou essa grande importância a nível nacional? Bom, tudo isso tem a ver com o processo de desenvolvimento industrial. Na década de 50, o presidente, né, Juscelino Kubitschek, ele continuou com o desenvolvimento industrial do Brasil, do país, e ele começou a estimular a entrada de empresas de fora. São as empresas conhecidas como transnacionais. São empresas multinacionais de outros países que vinham para cá, para o Brasil. E o objetivo dele era promover o maior desenvolvimento do parque industrial brasileiro, estimulando a vinda dessas empresas. Como é que ele estimulou a vinda dessas empresas? Oferecendo algumas facilidades, né? Como isenções fiscais, como uma mão de obra mais barata, né? Se comparada com o país de origem, a mão de obra brasileira ela era mais barata. E oferecendo essas facilidades, estas empresas acabaram entrando aqui no Brasil. Só que naquele período, a maior parte das empresas que vieram para cá foram as empresas, as indústrias automobilísticas, certo? Bom, automobilísticas são aquelas empresas, né, que montam os carros, enfim. Mas como é que a gente vai ter? Como é que as pessoas vão poder comprar carro se não houver ruas para que essas pessoas possam usar os seus carros? Então, Juscelino Kubitschek promoveu, então, um desenvolvimento na questão da construção de rodovias. Naquela época, o Brasil não tinha a malha rodoviária que possuía hoje, né? Só os grandes centros urbanos, aqui na região sudeste, algumas na região sul, tinham esse desenvolvimento aí no transporte rodoviário. Mas Brasília, já tinha ido para a região centro-oeste, né, lá em Goiás, então ele precisava interligar o interior do Brasil com o restante das regiões. Então, esse presidente foi o responsável por um desenvolvimento industrial ligado a esse setor e também construiu aí
inúmeras rodovias para que as pessoas pudessem comprar seus carros e utilizarem os seus carros, né? Por outro lado, ele se preocupou muito com o desenvolvimento das rodovias, mas ele não se preocupou com o desenvolvimento dos outros meios de transportes. O ferroviário, por exemplo. O ferroviário hoje nem existe mais. Aqui, né, no Paraíso, a gente tem uma antiga linha férrea, mas ela não funciona, olha, há muitos e muitos anos, né? Exatamente. Mas por que isso aconteceu? A ferrovia, né, as ferrovias brasileiras, elas só receberam investimentos relacionados à manutenção das linhas férreas, dos trens, enquanto a produção cafeeira ela estava no auge. Então, foi até a década de 30. Quando veio a crise, aquela crise que provocou a queda da produção cafeeira aqui no Brasil, os cafeicultores, os governos também pararam de investir nesse meio de transporte. E é um meio de transporte mais barato que o rodoviário, consegue transportar um número bem maior de mercadorias, por ser bem maior, né, do que os caminhões, né? E poderia ser utilizado no Brasil. Só que a gente não utiliza, pelo contrário, a gente nem tem mais. Alguns lugares ainda tem, possui, mas está bem assim obsoleto, né? Essas linhas férreas e os trens também. Nós poderíamos utilizar também o transporte hidroviário. A gente tem aqui uma grande quantidade de rios e rios de planície que são ótimos para a navegação e que poderiam ser utilizados também para o transporte de mercadorias. Não fazemos, não temos essa diversificação. O número de mercadorias que são transportadas por esses meios de transporte são muito pequenos. A maior parte das mercadorias que transitam pelo nosso país são através das rodovias, dos meios de transporte rodoviários, que têm um custo muito maior de produção, gastam mais combustível, enfim. E aí nós vamos ter um outro problema, né? Que se refere à conservação dessas rodovias. Não basta você asfaltar a rodovia, colocar ela para ser utilizada se não tiver manutenção, certo? Então, a princípio, o governo federal ele ficou responsável por essa manutenção. Só que com o passar dos anos, isso não foi ocorrendo, porque a malha rodoviária brasileira começou a crescer de uma tal maneira que o governo não consegue e não conseguia manter a conservação como deveria. E aí, o que acontece quando as ruas elas não têm manutenção? E aí, a intensa utilização dessas ruas, o excesso de tráfego nelas. O que ocorre com as ruas, com o asfalto? Ele fica com buraco? Toda esburacada. Aliás, no nosso bairro, aqui uma escola, o que mais tem é buraco, não é, gente? Essa prefeitura daqui, ela não tapa os buracos. Coisa simples de se fazer. Agora, vamos colocar numa escala macro de rodovias que são importantíssimas, porque por ela passam intensos fluxos de caminhões que estão transportando mercadorias para o Brasil todo. Macro, numa escala maior, Daniel. Tá? O que acontece com essas rodovias? Ficam todas esburacadas. Só que todas as pessoas que possuem aí um automóvel, eles têm que pagar o imposto, né? Que é o IPVA. É o imposto sobre o veículo automotivo. Parte desse imposto deve ser destinado para a manutenção das rodovias, né, para que o Estado ele possa investir na manutenção dessas rodovias. Mas a gente vê esse dinheiro que é pago aí por esse imposto que os pais de vocês que têm carros sendo colocados na manutenção das rodovias? Não. Não. As rodovias continuam esburacadas. Aí, o Estado ele tem uma solução para isso. Bom, eu não tenho como arcar com essas despesas. Vamos privatizar, então, a rodovia. E aí, o que acontece? Ao privatizar essas rodovias, as pessoas têm que pagar o famoso pedágio. Aqui no Brasil, nós temos um dos pedágios mais caros do mundo. Ali, quando a gente vai para a região dos lagos, que nós temos que pegar aquela Via Lagos,
um absurdo aquele pedágio. Você paga na ida, você paga na volta. Para ir também para Cachoeiras de Macacu, você passa também por uma estrada ali, depois de Itaboraí, que você também tem que pagar um pedágio na ida e na volta, tudo caro. E as pessoas são obrigadas a pagar. Já fui pra lá. Oi? Eu já fui foi? Macacu. Aham, legal. E aí a gente tem que pagar o pedágio para passar, tanto na ida quanto na volta, por estarmos passando em uma rodovia que é privatizada, ela tem dono e é uma empresa, né? E essa empresa, ela tem que fazer a manutenção. Infelizmente, né, as rodovias que nós temos no Brasil que estão em bom estado são apenas essas rodovias privadas, porque as que são do governo federal, as que são do governo estadual, elas não têm boa sinalização, elas estão todas esburacadas, ou seja, o dinheiro que nós pagamos, né, no imposto lá todo ano para o carro, ele não está sendo bem aplicado. Alguma coisa está acontecendo. Para onde está indo esse dinheiro que deveria ir para a manutenção das estradas, né? Então, no nosso país, tudo é mais difícil. E aí, nós acabamos por sofrer, pagando mais um imposto para tentar ver, e além desse imposto, o pedágio, né? Nós pagamos 2 vezes para transitarmos aí nessas rodovias que são privatizadas, podemos assim dizer. Isso é certo? Não. Totalmente errado, né? Mas por que então os governos não se unem, né? Porque tem que ser uma união, tanto de governo estadual quanto de federal, não é só uma esfera, eles têm que se unir para acabar com isso e melhorar a vida do cidadão e não colocar mais impostos e mais coisas para que nós... Eu acho. Pode falar, pode continuar. Não, pode terminar. Agora você. Eu acho que só tem uma resposta para isso. Porque eles são safados. É a única resposta. A resposta é acabar com a corrupção, né? Sim. Porque esse dinheiro vai para a mão de alguém. E esse alguém não está aplicando o dinheiro corretamente. As empresas, que eu digo, não é uma pessoa, né? Então, assim, só funciona quando a gente tem que pagar. Então, esses donos dessas empresas lucram demais. Imagina, cada carro que passa na ida e na volta tem que pagar um valor, e não é um valor baratinho, não, é muito caro. Né? Então, eles lucram muito, muito, muito mesmo. E é complicado, né? Nós estamos nas mãos, não tem a CCR, que é o grupo que tem da ponte, que é o grupo que também fica monitorando ali aquele pedágio de Itaboraí? Sabe? Vocês já repararam? O nome da empresa é CCR. É uma multinacional, né, que venceu a licitação na época do governo de Cabral. E aí Cabral assinou um contrato de que o Estado tem que deixar essas rodovias nas mãos deles por mais de 20 anos. A gente não pode quebrar o contrato, porque se a gente for quebrar o contrato para contratar uma outra empresa, para fazer uma licitação de uma empresa que cobre mais barato, a multa é milionária. E o nosso estado do Rio de Janeiro está quebrado. A gente sabe que a gente está numa crise por conta de anos de corrupção. Então, a gente está de mãos atadas, a gente não tem o que fazer, a não ser esperar passar esses anos, né, em que eles estão fazendo a manutenção das nossas rodovias e cobrando esses pedágios que são caros, né? Por que Cabral fez isso? Por que ele escolheu justo essa empresa? Vocês têm noção? Ele quer ganhar mais dinheiro? Com certeza. Ele levou também para aceitar essa empresa, para facilitar a licitação dessa empresa, para que ela ganhasse, né, a rodovia para ela fazer a manutenção. Então, com certeza, ele ganhou um dinheirinho, né? Não é à toa que ele está preso. Não tem que sair mais de lá, porque o que ele fez com o nosso Estado, né? Ele quebrou o nosso Estado. Enfim. Mas no Brasil, tudo vai funcionando desse jeito. E nós teríamos outras opções, né? Que seriam muito melhores de meio de transporte. Bom, pelo fato de nós utilizarmos intensamente os meios de transporte rodoviários no Brasil, a gente tem uma série de problemas para as pessoas. O primeiro, engarrafamento. A gente vê na Avenida Brasil diariamente, na linha amarela, na linha vermelha, o número de carros e
caminhões que tem que transportar, o engarrafamento é constante, e isso é um problema das grandes cidades. A gente tem a questão também da poluição do ar, quer dizer, poderíamos investir em outros meios de transporte que não ocasionariam tantos malefícios à população brasileira, né? Como o hidroviário, como o ferroviário. O transporte aéreo, eu nem falo muito, porque é um meio de transporte muito mais caro, né? A mercadoria vai chegar mais rápido, com certeza, mas é um meio de transporte mais caro, né? Então, nós poderíamos utilizar outros meios de transporte. Olha aqui, lá na página 364, vamos abrir todos juntos, só para a gente ver esse esquema que nós temos aqui em relação ao consumo de combustível. Olha só, quantidade de combustível a cada 1.000 toneladas por quilômetro rodado. Olha lá, o caminhão é o que mais gasta, então o mais caro que nós temos e é o que mais polui também, né? Porque o dióxido de carbono que ele emite polui o ar. O navio, olha lá, é o mais barato. Gasta apenas 4 litros por quilômetro rodado. Mas será que o ônibus gasta o mesmo tanto do que o caminhão? O ônibus, não sei se ele gasta 15 litros, mas é algo aproximado também. Porque ele anda muito, né? Todo dia. Exatamente. E polui muito, né? Por exemplo, há anos que eu escuto que São Gonçalo vai ter, então, uma área, eu não sei aonde, se é perto do Piscinão, onde nós teremos a opção também das barcas, né, que só temos em Niterói, para desafogar o fluxo que nós temos em Niterói, uma barca que ligaria São Gonçalo diretamente à Praça 15. Nossa, iria melhorar muito a vida das pessoas que trabalham no Rio, porque não precisariam mais pegar o engarrafamento da ponte, né? Ou não precisariam ir para Niterói pegar barcas, mas isso não sai do papel. E é um meio de transporte que vai economizar, nós percebemos aqui, que gasta muito menos combustível, apesar, né, que a empresa também que cobra um valor bem alto, né, pela passagem aí das barcas, mas seria uma outra opção para desafogar o trânsito, soluções, né, soluções que nós teríamos, para não provocar, então, o excesso aí do transporte rodoviário com o uso dos ônibus. Bom, no mapa de baixo, olha só, nós temos os trechos navegáveis, tá? Os portos que vão ficar, logicamente, nas áreas de linhas de costa, né, por todo o nosso oceano, e também em algumas áreas, como aqui na região norte do Brasil, tá certo? Bom, nós temos aí uma grande veia hídrica que poderia ser utilizada para a navegação. Vocês estão percebendo que a maior parte dos portos brasileiros estão aonde? Nas áreas litorâneas, e deveriam estar mais diluídas também no interior do Brasil, para que pudesse ser utilizado no transporte hidroviário. Fala, Lucas. Eu tenho que tomar meu remédio. Toma seu remedinho, meu amor, pode tomar. E nós não utilizamos esse meio de transporte, que nós já vimos que é mais barato, e em relação à carga, transporta muito mais do que um caminhão, né? É só muita falta de vontade política também, porque quando a gente vai mudar, a gente vai estar mexendo com empresas que vendem esses caminhões, com empresas que produzem esses carros. Então, se você oferece uma outra opção para a população, muitas pessoas já não precisarão utilizar esses meios de transporte. E aí, alguns empresários grandiosos sairão perdendo. Então, tem a questão também da vontade política, né? Para melhorar a vida da população. Nesse meio tempo, quem é que sofre? É a própria população, né? Pagando os pedágios caros, entrando em meios de transporte lotados, né? Ainda mais na situação agora que nós estamos vivendo de pandemia, a gente não pode ficar na aglomeração, a gente pode? Não. Mas temos visto aí nas reportagens ônibus lotados. Os trabalhadores precisam chegar no horário de trabalho. O caso de coronavírus no Rio tinha diminuído, mas como todo mundo voltou aí para a praia, aumentou de novo. Vai aumentar, gente, vai aumentar, porque as pessoas
além de trabalhar, as pessoas estão sem noção, né? Estão saindo nas ruas sem máscara, sem respeitar isolamento social. Aqui pelo bairro, a maior parte das pessoas que eu vejo circulando nas ruas, quando eu vou à rua, estão sem máscara. Parece que não tem pandemia, parece que sou eu a maluca, eu me sinto a maluca no meio da rua, porque a maioria das pessoas não usam, né? E aí a gente vai colher esses frutos mais para frente, infelizmente. Mas, gente, alguma dúvida nessa parte aqui, nessa explicação? Não. Sobre os Não. meios de transporte? Não, Não? dá pra entender direitinho. Então, olha só, nós vamos agora, vocês vão pegar o caderno de vocês, que eu vou colocar aqui alguns pontos importantes do que eu acabei de falar e que vocês vão utilizar também para estudarem, tá? Coloca, por favor, a data de hoje. Hoje é dia 23, né, tia? Sim. A data de hoje. E o primeiro subtítulo. Produção industrial no Brasil. Qual é o subtítulo? Produção industrial no Brasil. Tá aí no chat. Posso começar a editar? Pode. Pode, tia. Beleza. Parágrafo. Professora, você vai editar o quê? O texto agora, amor. O título, Lucas, produção industrial no Brasil. Tá bem no chat o título, tá bom? Parágrafo. A produção industrial brasileira. Professora, que horas que a aula vai acabar hoje? 10h20. 10h20? Isso. Ó, Lucas, coloquei a primeira frase aí no chat. A produção industrial brasileira corresponde a uma parcela da riqueza gerada no país. Agora, a segunda frase também está aí no chat. Parágrafo, tia. Parágrafo. O Parque Industrial Brasileiro é dinâmico e diversificado. Vírgula. Mas dependente de tecnologia de ponta
dos países desenvolvidos. O Parque Industrial Brasileiro é dinâmico e diversificado, mas dependente de tecnologia de ponta dos países desenvolvidos. Todos já terminaram de escrever e copiar essa frase? Sim. Sim. Parágrafo. Vem essa frase. A maior parte das indústrias brasileiras se localizam nas regiões Sul e Sudeste, e se dividem em 2 pontos. Aí embaixo, pode ir colocando como está escrito aí, tá? Um tipo de indústria embaixo da outra. A maior parte das indústrias brasileiras se localizam nas regiões Sul e Sudeste e se dividem em bens de produção, bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Tia, na maior parte das indústrias brasileiras e tal, é parágrafo? Sim. Lucas? Tia, tem que colocar vírgula ali em bens de produção, bens de consumos duráveis. Não, você vai colocar um embaixo do outro, sem vírgula. Lucas, tá copiando? Tô. Tá, então tá bom. A tia também tá de olho, hein? Tá. Não tem vírgula aqui não, mas agora que se você colocou, não tem problema, você colocou uma do lado Não, da eu outra. coloquei não, só tinha perguntado pra ver se tem que colocar. Não, mas aí teve alguém que colocou. Não Gabriel tem problema. Ribeiro. Você colocou uma. Ah, tá. Gabriel, aí você agora deixa. Não precisa apagar, não. Você colocou uma do lado da outra. É porque vocês entram com esses apelidos, aí eu tenho que adivinhar. Eu, sinceramente, não gravo, gente. É muito aluno, não dá para saber e lembrar quem entra com o apelido, entendeu? Gente, posso continuar? Pode. Agora vai pular uma linha, vai escrever um outro subtítulo. Comércio e prestação de serviços. Calma aí, Fabiola, só uns minutinhos. Parágrafo. Estas duas atividades são extremamente importantes
para o desenvolvimento do PIB brasileiro. Ponto final, parágrafo. Podemos continuar? Todos já copiaram? Sim. Tá. Então, vamos para o segundo parágrafo. Elas empregam a maior parte da PA, população economicamente ativa. Tia Fabíola, teve um problema aqui em casa, eu tive que sair. Aconteceu alguma coisa? Alguma coisa no caderno, algum dever? Eu tive que Você sair. parou em qual parte? Nós estamos fazendo texto. Caramba. É porque chamaram minha mãe aqui. Eu tive que ir lá na frente para atender e falar. Aí demorou. Tá, mas aí a gente começou o texto. Você começou a acompanhar o texto? Não, eu parei na hora que a senhora ia começar o caderno. Na hora. Bom, então vai ter que correr atrás para pegar a foto. Acho que é melhor que alguém me manda foto. Tá aqui no chat o dever? A senhora escreveu? Tá. Tá? Então tá bom. Tá. Obrigado. Então, uma parte das indústrias... É porque você então não saiu da sala, né? Você só parou. Por isso que eu não tinha percebido. Porque aí você vai conseguir pegar então o que tá no chat, tá bom? Tá bom. Obrigado. Continuando então aqui o texto. Vocês já terminaram? Elas empregam a maior parte da população economicamente ativa? Sim. Tá, então agora vamos colocar o último subtítulo. O subtítulo: Meios de transporte e integração do território. Aí, depois do subtítulo, vocês colocarão, então, essa frase aí. Parágrafo, tá bom? O país apresenta como principais vias de transporte as rodovias, ferrovias, hidrovias e aéreas. Daniel? Tá tudo bem? Ah, tá. Vocês vão colocar, então, nesse parágrafo, os meios... o país apresenta como principais vias de transporte as rodovias, vírgula, ferrovias, vírgula, hidrovias e
aéreas. Me avisem quando eu puder continuar. Acabete. Além do Renan, mais alguém? Eu terminei. Não. Tá. Me avisem, por favor, tá? Eu vou demorar um pouco para terminar. Falta acho que uns 2 parágrafos, 3 por aí. Bom, parágrafo. As rodovias predominam em nosso território. Fabiola, repete por favor, que tava bem na hora que você estava falando. Tá. As rodovias predominam nosso território, vírgula, graças aos estímulos. Tia, não entendi o que você falou. Ah, eu tô escrevendo aqui, ó. Vai ser parágrafo de novo? Continuação. Tô colocando aqui, ó, tô terminando. As rodovias predominam em nosso território graças aos estímulos e desenvolvimento promovidos no governo, desde o governo de JK, que é Juscelino Kubitschek. Tá aí o nome dele. Não é parágrafo não, né? É o último parágrafo. Ah, tá, obrigada. Aí, olha só, enquanto vocês estão terminando de copiar, vou fazer aqui a chamada rapidinho, tá? Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Presente. Breno. Caroline. Daniel. Presente. Tá, Presente. Daniel. Diana. Aqui. Ellen. Gabriel Cabral. Aqui. Gabriel Maurício. Gabriel Ribeiro. Presente. Gabriel Soares. Presente. Júlia. Presente. João Gabriel.
João Pedro, José Augusto, Presente. Júlia Lima, Presente, tia. Júlia Costa, Não Júlia tá, tia. Silveira. Oi? Júlia Silveira. Ela foi no médico, tia, Júlia Costa. Tá. Então, quem tá com o nome de Wesley é a Júlia Costa ou é a Júlia Silveira? Silveira, tia. Silveira. Beleza. Kemely, Laís, Laís não tá, tia. Felipe, Pedro Lucas, Presente. Pedro Professor, pode. Tá, meu amor, eu sei. A tia colocou, tá? Pedro Vitor, Rafael, Aqui, tia. Tia, Pedro Vitor tá aqui na Rafaela. aula. Só me fala, Tia Pedro, respondeu. tia Pedro tá aí, tia Pedro tá aí. Tá bom. E só que ele não respondeu, não, tá Obrigada, aqui na aula. né? Tá. Rafaela, Presente. Rebeca, Eu vou ter que sair. Presente. Renan, Professora, eu vou ter que sair, Presente. tá? ó, quem eu já Tchau, fiz aqui tia. a chamada, pode ir saindo da aula, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, 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 Fabiola. Minha rola é Tchau, vermelha. tia. Até. Beijo. O exercício da semana vai estar lá na plataforma, hein? Vocês vão ter que entrar lá para poder pegar. Ok, tia, pode deixar, faz tudo. Sabrina, Stephanie, Presente. Tiago, Vitória, Presente, tia. beijo, lindona. Yasmin, Beijo, tia. beijo. Yasmin e Igor. Tchau, Oi, beijo. Beijo, tchau. Tchau. Eu também tô no computador. Tchau, professora. Gente, ó. Deixa eu sair então aqui, parar de gravar.